Rapaziada, e essa letra aqui que mandou o Abubakar pro Cristiano Ronaldo, rapaziada. Pra quem não sabe, Cristiano Ronaldo, né? Quem não sabe, né? Tá aí pronto pra jogar no Al Nassr na Arábia Saudita, e por conta do limite de estrangeiros no clube saudita, o Abubakar parece que tá sendo o cara que vai deixar o clube. O Abubakar meteu o gol no Brasil na Copa do Mundo, camaronês, meteu um maior golaço contra a Sérvia, e aí ele falou o seguinte: sempre pensei que era melhor, que o Messi era melhor que o Cristiano Ronaldo. Depois que eu treinei com o Cristiano Ronaldo, eu percebi que eu tinha razão. O maluco treinou, né, alguns dias com o Cristiano Ronaldo, desde que ele chegou ao Al Nassr, e aí, cara, sei lá, cara, depois de ter visto aí que ia embora, meteu essa, cara. Falou que, porra, sempre achava o Messi melhor que o Cristiano Ronaldo, e aí, treinando com o Cristiano, percebeu que ele de fato tinha razão. E aí, mais uma declaração polêmica, hein? O Abubakar gosta, né? O Mbappé saiu em defesa do Zidane numa treta contra o presidente da Federação Francesa de Futebol. Olha isso, cara. O Mbappé do nada publicou: Zidane é a França, não desrespeitamos a lenda desse jeito. Isso tudo aconteceu depois que o presidente da FFF deu declarações assim, não vou dizer desrespeitosas, né, mas um pouco polêmicas, né, a respeito do Zinedine Zidane. Eu nem tinha visto isso, mas fui atrás, né? E foi isso aqui. O Noël Le Graët falou o seguinte: Zidane para o Brasil, falando sobre esses rumores aí que existem do L'Équipe da França de que o Brasil estaria tentando o Zidane para o cargo da seleção brasileira. Eu nem acho que isso está acontecendo, mas enfim. Eu não me importo se ele tivesse me procurado para treinar a seleção francesa. Eu não teria nem atendido o telefone. Faça um programa especial para ele encontrar um clube, né? Ou seja, o Le Graët, de alguma maneira, não gosta do Zidane e não gostaria dele na seleção francesa. Prontamente, o Mbappé não quis nem saber da consideração em relação ao presidente da Federação Francesa de Futebol. Já foi em defesa ao Zidane. E aí, rapaziada, o que vocês acham disso? Comenta aí. O Griezmann falou um pouco sobre o seu cabelo rosa, rapaziada, e aí falou da decisão tomada dentro da sua casa para que ele pintasse dessa cor, né, cara? Com toda essa polêmica que rola, que jogador não tá focado porque pinta o cabelo, tá aí, ó. Com o meu cabelo ou com meus cortes de cabelo, vocês podem ver que se eu realmente estou feliz ou não. Sou assim desde criança. Sobre a cor, as opções eram azul ou rosa, e como temos 3 meninas em casa e somos 2 meninos, o rosa acabou ganhando. Tá aí o Griezmann, né, rapaziada? Eu só acho engraçado que quando um jogador brasileiro pinta o cabelo, aí a galera fala que nossa, que o jogador tá descompromissado, que ele não tá focado, né? Depois de muitos rumores, Portugal acerta com um novo comandante pro ciclo até 2026, Roberto Martínez. Portugal estudava alguns nomes, parecia que inclusive no Mourinho, né, cara? E mudou um pouco o estilo, agora foi no Roberto Martínez, que é um cara já de uma nova escola, e volta a optar por um treinador estrangeiro desde Luís Felipe Scolari, Filipão, que deixou o cargo da seleção portuguesa em 2008. De lá para cá tivemos Paulo Bento e o Fernando Santos, né, cara, que treinou a seleção portuguesa por quase 7 anos. Treinador de 49 anos e natural da Catalunha, o Roberto Martínez se consolidou no futebol inglês antes de virar técnico da Bélgica. Trabalhou no Swansea, teve um sólido trabalho de 3 anos no Everton, até chegar à seleção belga de futebol, e sob comando dele a Bélgica eliminou inclusive o Brasil e ficou em 3º lugar numa Copa do Mundo. E deixou o comando belga depois dessa Copa do Mundo, com a eliminação da Bélgica na primeira fase. Não sei se é a opção que eu escolheria para Portugal, mas com certeza um técnico mais moderno e talvez mais preparado hoje que o Fernando Santos. E o seu grande desafio será justamente trabalhar com uma ótima geração portuguesa que talvez ainda não tenha sido explorada e utilizada da melhor maneira. E aí, vai dar liga? Comenta aí, você que é de Portugal, que tem muito português que me acompanha, o que você achou do Roberto Martínez na seleção de Portugal? Um mês, uma das derrotas mais dolorosas das nossas vidas. Há exatamente um mês, a gente está falando aí do dia 9 de dezembro de 2022, o Brasil empatava com a Croácia em 1-1 na prorrogação, né? No tempo regulamentar 0-0, na prorrogação 1-1, com aquele gol sofrido no apagar das luzes do segundo tempo da prorrogação, e aí nos pênaltis deu Croácia. Cara, assim, sabe o que me dói? Né? Obviamente que a frase que vem na nossa cabeça é o faltavam 4 minutos, né? Aquele contra-ataque é inadmissível, né, cara? Mas assim, o que me dói é que, cara, não fosse, né, esse contragolpe, não fosse esse gol da Croácia,
Moleque, era 1-0. O Brasil ganhando, conseguindo furar, né, o ferrolho da Croácia com um gol antológico, um golaço do Neymar. Talvez tenha sido o maior golaço do Neymar com a camisa da seleção brasileira. E o Brasil ia partir para enfrentar a Argentina na semifinal com esse golaço. Acabou que aconteceu esse contra-ataque inacreditável nos pênaltis. Parecia que a gente não estava preparado, né, os jogadores não estavam preparados. Parece que o time assim, não se preparou para esse cenário de pênalti. E aí aconteceu. E aí, ainda te dói? Você ainda pensa nesse momento ou já deu? Bola pra frente, tem que pensar em 2026. Já estamos quase no meio de janeiro e a pergunta continua. Quem será o técnico da seleção brasileira? Já tinha saído no L'Équipe que o Brasil teria feito contato com Zinedine Zidane, né? Inclusive repercutiu isso na Federação Francesa de Futebol. A informação é do L'Équipe e ele teria recusado. O portal Sky Sports confirma que o Mourinho também foi procurado e teria recusado a seleção brasileira. Eu não sei nem se o Brasil procurou efetivamente esses treinadores, pode até ter conversado, não sei se fez proposta. Mas assim, só o fato de tentar alguns nomes diferentes, estrangeiros, enfim, ainda mais o Mourinho, que é um cara incrível, eu acho bacana. Já mostra que a CBF não está tão relutante quanto a essa questão do técnico estrangeiro. Mas a verdade é que esses treinadores ainda têm sequência de carreira e parecem não querer treinar uma seleção agora, nem mesmo o Brasil. Descendo muito a prateleira, né, cara, a gente foi lá no Rogério Ceni, né, o Rogério Ceni foi questionado sobre isso de cargo da seleção brasileira no ano passado, e ele falou que ele ainda não tem idade para ser um técnico da seleção brasileira, ou seja, esses técnicos mais novos, eles gostam de estar no dia a dia, né, no ambiente de clube, treinando equipe todo dia. Na seleção tu vai dar 3 treinos em 4 meses, isso é ruim. Isso é mais para um cara que já tá ali num fim de carreira, por isso que os treinadores das seleções tendem a ser mais velhos. E aí eu te pergunto, nessa dificuldade que o Brasil pode encontrar para buscar um técnico até mesmo brasileiro, quem você acha que vai ser o novo técnico da seleção brasileira? Não é quem você queria, é quem você acha que vai ser dadas as circunstâncias. Comenta aí. Um adeus precoce, mas não surpreendente. E por que não? Histórico. Gareth Bale anuncia sua aposentadoria aos 33 anos de idade. Ele emitiu uma nota oficial e publicou nas suas redes sociais para todos os seus fãs. Disse que depois de pensar muito no que queria para a vida, Gareth Bale anunciou a sua aposentadoria por clubes e pela seleção galesa também. O que surpreende é aos 33 anos, na verdade surpreende pela idade, porque se pegarmos o seu histórico recente, até o seu ânimo para jogar por clubes, ele não parecia mais muito interessado na carreira. Gareth Bale estava na MLS, inclusive acabou de ser campeão e marcou gol na final. Mas sempre lembraremos dos seus momentos históricos. Bale sempre vai ser lembrado como um grande jogador. Que teve lá as suas polêmicas, agora ele vai poder jogar o seu golfe em paz. Mas além do golfe, teve muita coisa acima pra gente pensar nele primeiro. Muito futebol jogado, taças conquistadas, 5 Champions. Falando em outros esportes, teve bicicleta, corrida também, por que não? E ninguém pegava. E muitos, mas muitos momentos históricos. E com um toque de diplomacia, foi ele que fincou a bandeira de Gales numa Copa do Mundo de novo desde 1958. E após 74 anos, fez o seu povo vibrar com um gol de Copa do Mundo. Bale está se aposentando mais cedo do que um atleta atualmente de alto nível. Pode ver o Cristiano Ronaldo aí com 37 anos, o Messi com 35, mas é inegável. A sua história, ele já fez. A CBF se posicionou oficialmente depois da invasão do Palácio Planalto realizada por bolsonaristas no último domingo. Eu sei que tem muita gente que reclama aqui, apesar de eu achar que política e futebol se misturam, sim, tem muita gente que reclama quando eu falo desse tipo de coisa, mas é um posicionamento da maior entidade do futebol brasileiro, da seleção brasileira, então obviamente eu tenho que noticiar para vocês. A CBF publicou uma nota, afinal muitos dos manifestantes que estavam no Palácio Planalto ontem realizando atos antidemocráticos estavam com a camisa da seleção brasileira da CBF, que a gente sabe que já está muito vinculada a um grupo político. E a seleção brasileira, em nota, diz o seguinte: a camisa da seleção brasileira é um símbolo da alegria do nosso povo. É para torcer, vibrar e amar o país. A CBF é uma entidade apartidária e democrática. Estimulamos que a camisa seja usada para unir e não para separar os brasileiros. De fato, há alguns anos tem sido um desafio para a CBF dissociar a camisa da seleção brasileira de alguns atos políticos. E num momento tão triste como o de ontem, acabou que a CBF teve que se posicionar de maneira mais rígida. Cara, quer rolê mais aleatório que o Silvinho comandando a seleção albanesa pelo menos até 2024? Ou seja, o objetivo claro é de classificar a Albânia pelo menos para a Eurocopa. Os assistentes do Silvinho na Albânia, cara, tipo assim, são mais aleatórios ainda. Não sei se é bom ou se é ruim, mas são aleatórios, tá legal?
Doriva, ex-técnico do Ituano, do Vasco da Gama, de alguns outros clubes, do São Paulo, inclusive, né? E o Zabaleta, ex-lateral, que jogou no City, jogou no West Ham United. Eu confesso que eu não sei se em algum momento o Zabaleta e o Silvinho jogaram juntos em algum clube. O Silvinho que também é ex-jogador, muito bom, ex-jogador inclusive. E aí tá aí, o trio que vai comandar a seleção da Albânia. Silvinho, Zabaleta e Doriva. Cara, vou te falar, isso aqui é top 3 tranquilo de aleatoriedade desse ano. Isso não é top 1, tá? Que trio, Silvinho, Doriva e Zabaleta. Desejo muita sorte pra eles. Pessoal, sempre rola, né, aquela discussão que acaba sendo atemporal, né, do tempo de aposentadoria de alguns jogadores mais cedo do que a gente esperava, como é o caso do Bale, agora que pendurou as chuteiras com 33 anos. Aí eu te pergunto, o que você pensa sobre isso? Você acha errado? Você fica triste? Porra, o cara não tem ambição, o cara tinha que jogar mais tempo, porque, porra, aos 33 anos ele parou, e inclusive, com 32, ele foi anunciado no clube da MLS, né? Porque a gente sabe que, obviamente, não tá numa prateleira abaixo, né, de um alto nível europeu, enfim. Jogou a sua Copa do Mundo, ganhou a MLS, inclusive, né, marcando gol na final e decidiu parar. E aí a minha pergunta foi o seguinte, a minha enquete na minha rede social, inclusive, me sigam lá. Ganhou tudo, vai viver a vida, né? Já ganhou tudo, já fez o que tinha que fazer, não tá mais a fim de jogar, é isso. 83% votaram nisso. Lamentável, acho ruim. Pessoas que acham que ele deveria continuar porque é um jogador de alto nível, 17%. O que você pensa? Eu acho que o cara tem que fazer o que ele sente melhor. Se ele já não está mais a fim de jogar, para que ficar se arrastando? 2 técnicos do futebol brasileiro na lista de top 10 treinadores do ano de 2022. Os melhores técnicos do mundo, de acordo com a IFFHS, que é a Federação Internacional de História e Estatística no Futebol. Eles se baseiam, claro, em estatísticas, em ranking, número de pontos conquistados. Tá aí, em primeiro lugar, Carlo Ancelotti, campeão da Liga dos Campeões com o Real Madrid. O atual campeão da Premier League, Pep Guardiola, do City, em segundo lugar. Em terceiro, Walid Regragui, que foi técnico, né, da seleção marroquina. Fez história nessa Copa do Mundo e também foi técnico do Wydad Casablanca. O Jürgen Klopp em quarto lugar, José Mourinho, campeão da Conference League, em quinto lugar. Em sexto, Oliver Glasner, técnico campeão da Europa League com o Eintracht Frankfurt. Unai Emery, que hoje está no Aston Villa, que foi técnico do Villarreal, semifinalista da Liga dos Campeões da Europa passada. Em oitavo lugar, Dorival Júnior, que treinou o Ceará e também o Flamengo, onde foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Em nono lugar, Abel Ferreira, técnico campeão brasileiro pelo Palmeiras. E em décimo, Hugo Ibarra, do Boca Juniors. Olha, olhando para essa lista aqui que se baseia muito em estatística, muito em aproveitamento, número de pontos, vitórias, eu senti falta do Scaloni, técnico da Argentina, campeão do mundo. E você? Comenta aí. O Flamengo tem um novo goleiro argentino, mas o Boca não quer liberar. Entenda essa história agora. O Flamengo está quase oficializando a chegada de Rossi, muitíssimo bom goleiro do Boca Juniors. Antes de jogar no Boca, ele já tinha ido muito bem no Defensa e Justiça e já chegou a ser convocado, né, no último ciclo algumas vezes para a seleção argentina. O contrato dele com o Boca está chegando ao fim. Com isso, ele tá para assinar ainda nessa segunda-feira o contrato, pré-contrato com o Flamengo, para virar goleiro do clube do Rio de Janeiro. A questão é a seguinte, para quem não sabe, né, um jogador que está em fim de contrato, faltando 6 meses para acabar o contrato dele com um determinado clube, ele pode assinar um pré-contrato para saber onde ele vai jogar 6 meses depois. Só que o Boca Juniors não tá querendo facilitar essa parada, não. Geralmente, quando a relação é muito amistosa entre os clubes, entre o staff do atleta, envolvido na negociação, o jogador ele é liberado, né? Dependendo do caso, o clube libera para que ele já possa, 6 meses antes, jogar pelo seu novo clube que ele já tá com pré-contrato assinado. O Boca Juniors não quis saber de conversa. Falou que o Rossi fica até o meio do ano, até junho, julho, e cumpre o seu contrato até o final como goleiro do Boca Juniors. E aí, só no segundo semestre, o cara pode jogar pelo Flamengo. O que você acha? Comenta aí. Foi divulgado pela Conmebol a premiação por vagas na Copa Sul-Americana, rapaziada. Você que é torcedor do Botafogo, do São Paulo, do Santos, do América, do Red Bull Bragantino, tá aí, ó. O Coritiba, enfim, vamos lá. Primeira fase, que é uma fase que os brasileiros não participam. Equipes de outros países do continente sul-americano participam. Passou 225 mil o local, 250 mil se for visitante. Passou da fase de grupos, rapaziada. Passou em primeiro ou em segundo. 900 mil
dólares. Mérito esportivo, que é o seguinte, né? O mérito esportivo que é a premiação por jogo vencido, ou seja, venceu uma partida, já coloca no bolso aí 100 mil dólares. Isso exclusivo para a fase de grupos, tá bom, rapaziada? Aí tem a prévia das oitavas de final. O que é? Quem ficar em segundo na fase de grupos passa, mas enfrenta times que vão ficar em terceiro lugar na Libertadores. E aí quem passar dessa fase ganha 500 mil dólares. Passou das oitavas, ganha 550 mil dólares. Passou das quartas, 600 mil dólares. Passou das semifinais, 800 mil dólares. O vice-campeão leva 2 milhões de dólares, só para participar da final. E o campeão leva 5 milhões de dólares. E aí? Não é tão importante quanto a Libertadores? Claro que não. Né? Também não é tão competitiva quanto, mas para ganhar um dinheiro vale, hein? A despedida é de um ídolo do Vasco. Mas certamente algumas presenças mostram que é um ídolo do futebol, do Rio de Janeiro, do Brasil e de grande impacto na vida de muita gente. Fila quilométrica para se despedir de Roberto Dinamite em São Januário. Estrutura do velório montada com as filas dando volta na estátua do maior ídolo do Vasco. Na social do Vasco, os dizeres óbvios, obrigado. Presença de grandes ídolos vascaínos, como o maestro Felipe, que afirma que a humildade de Roberto Dinamite o fazia crer que ele não tinha noção daquilo que ele representava, que era um cara muito simples. A emoção de personagens como Acácio e Carlos Germano impressionaram. Especialmente a de Edmundo, que virou o animal pelos seus feitos no Vasco, mas que sempre quis ser Roberto Dinamite, de acordo com suas palavras para a imprensa no local. Figuras representativas de todos os clubes estavam lá. Nenê, atual jogador do Vasco, fez a sua homenagem. O ídolo do Fluminense, Fred, também esteve presente. Representando o Botafogo estavam o presidente Durcésio Melo e o treinador do Botafogo, Luiz Castro. E se falarmos da representatividade de milhões, Casimiro Miguel encerrou uma live às 7 da manhã que fez durante a madrugada em seu canal. E talvez nem tenha dormido para marcar presença em São Januário e ao lado da sua esposa se despedir de Roberto Dinamite. Júnior lamentou a perda de um amigo que esteve com ele na última quinta-feira. E falando em amizade, o que falar desses dois caras que vestiam a mesma camisa pela seleção brasileira e na amizade falavam a mesma língua. O maior ídolo da história do Flamengo se emocionou e emocionou a todos com um lindo texto de despedida para Roberto Dinamite e marcou sua presença em São Januário para se despedir do maior ídolo da história do Vasco, o arquirrival do Flamengo. Hoje não teve essa de rivalidade e talvez entre Zico e Dinamite nunca tenha tido nada além de amizade. A mensagem do futebol, do Vasco, do Rio de Janeiro e do Brasil a Roberto Dinamite não pode ser nada além de um obrigado.